Afinal, o que significa família no Brasil de hoje em dia? Pois é, a resposta não é tão simples quanto parece. Nos últimos anos, umas mudanças sociais bem profundas forçaram a gente a repensar um dos maiores pilares da nossa sociedade. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só essa frase da Cíntia Sartre. Com seus laços esgarçados, torna-se cada vez mais difícil definir os contornos que a delimitam. Ela captura perfeitamente o nosso desafio, né? Aquela ideia de uma família única, imutável, está se desfazendo. E no lugar dela surge um conceito muito mais fluido, mais complexo. Por muito tempo, a gente se acostumou com aquela imagem de família de comercial, sabe? Pai, mãe, filhos, todos vivendo felizes para sempre. Mas a realidade, a gente sabe, é bem mais rica e diversa. Hoje, as estruturas familiares se multiplicaram e elas refletem a vida como ela é. Para a gente entender essa transformação, nosso papo vai seguir 5 passos. A gente começa vendo como aquele modelo ideal se desgastou, depois passa pelas pressões que as famílias sofrem, o papel das políticas públicas nisso tudo, as estratégias de sobrevivência e, por fim, a gente olha para um novo caminho possível. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia de que existe um único modelo certo de família simplesmente não se sustenta mais. Mas o que foi que aconteceu para esse ideal ficar tão esgarçado? Fatores como a pílula anticoncepcional, por exemplo, que separou a sexualidade da reprodução, ou as novas tecnologias reprodutivas, nossa, isso mudou completamente o jogo. A família deixou de ser vista só como um destino biológico, sabe? E isso abriu um espaço enorme para novas formas de se relacionar, de criar intimidade. E o mais curioso é que, mesmo com toda essa transformação, a importância da família continua lá em cima. Olha só esse dado da Unicef. Para 95% dos jovens, ela ainda é a instituição mais valorizada. Isso mostra uma coisa bem clara. Não é a instituição que está em crise, mas sim um modelo específico dela. As famílias não mudam assim do nada. Existem forças externas muito poderosas, tanto sociais quanto econômicas, que pressionam e acabam moldando essas estruturas de formas que muitas vezes são bem dolorosas. Isso vem de longe. Desde as críticas sociais lá dos anos 60, passando pelo encolhimento do Estado nas décadas de 80 e 90, até a instabilidade econômica mais recente, a família tem sido sobrecarregada. O Estado se retira e a responsabilidade pelo cuidado, pelo bem-estar, recai cada vez mais nos ombros das próprias famílias. E essa pressão é super concreta, a gente sente no bolso. Uma parte enorme da renda familiar, em vez de ir para o bem-estar, para a educação, para lazer, acaba sendo consumida por juros e dívidas. Isso não só limita o consumo, como também amarra a capacidade da família de tomar as rédeas da própria vida, sabe? Bom, diante de tanta pressão, é claro que surgem as políticas sociais para tentar ajudar, mas a forma como elas são feitas é crucial. E muitas vezes a ajuda pode acabar vindo com consequências inesperadas. E aqui está um ponto central, uma crítica bem importante sobre muitas políticas sociais. Elas são desenhadas de cima para baixo. Chegam profissionais com soluções prontas, como se a família não soubesse nada sobre a própria vida, negando que elas tenham um conhecimento profundo sobre a sua realidade e suas necessidades. A mudança que precisa acontecer é de perspectiva. É parar de tratar a família como um problema a ser consertado, como um objeto, e passar a vê-la como um sujeito do seu próprio desenvolvimento. Isso significa transformar a família de uma receptora passiva em uma parceira ativa na construção de soluções. Faz toda a diferença. Para entender de verdade o que acontece, a gente precisa olhar de perto para as estratégias que as famílias, principalmente as mais pobres, criam para sobreviver. Elas formam redes complexas, que muitas vezes quem olha de fora não entende. Um exemplo fascinante disso é o que os sociólogos chamam de circulação de crianças. À primeira vista pode parecer desestrutura, abandono, mas, na verdade, é uma rede sofisticada de apoio mútuo. É um padrão cultural para garantir o cuidado dos pequenos em meio a dificuldades gigantescas. E essa citação vai direto ao ponto. O ato de criar ou dar uma criança não é só sobre dinheiro. Ele faz parte de um ciclo contínuo de dar, receber e retribuir. É uma forma de tecer laços e garantir a sobrevivência de todo mundo, onde as crianças são parte fundamental dessa rede de ajuda. Só que essas estratégias de sobrevivência, claro, têm um custo emocional altíssimo. A pressão da pobreza gera um sofrimento profundo. Para as mães, é um medo constante pelo futuro dos filhos. Para os pais, a dor de não conseguir prover. É um peso enorme que afeta toda a dinâmica da família.
Então tá, diante desse cenário todo, a pergunta é: como a gente pode apoiar essas famílias de um jeito que realmente funcione? A proposta aqui é uma mudança fundamental na forma de abordar o problema. A resposta, segundo essa análise, está numa praxis dialógica. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Em vez daquela relação vertical, onde um sabe e o outro recebe, a proposta é um diálogo de igual para igual, horizontal. É reconhecer que todo mundo, sem exceção, produz conhecimento e tem algo de valor para contribuir. E para isso não ficar só na teoria, foi desenvolvida uma ferramenta bem prática, o Índice de Desenvolvimento da Família, o IDF. A ideia é ir muito além de só medir a renda para entender a pobreza em todas as suas dimensões e, com isso, ter um diagnóstico muito mais preciso da situação. Basicamente, o IDF olha para 6 áreas que são vitais: ausência de vulnerabilidade, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos, desenvolvimento infantil e as condições de moradia. Juntas, essas áreas dão uma visão panorâmica da situação real de cada família. E quando a gente olha os dados, fica claro o poder dessa ferramenta. Enquanto a média geral da população pode parecer ok, o IDF mostra que grupos específicos, como famílias com crianças e famílias negras, enfrentam desafios muito, mas muito maiores. Ele joga a luz nas desigualdades que os números gerais costumam esconder. Então, no fim das contas, o recado final dessa análise é bem direto. A gente precisa parar de procurar um modelo único e idealizado, em vez disso, abraçar a diversidade. Não existe a família. O que existe são famílias, no plural, com toda a sua complexidade. E isso tudo deixa uma reflexão final no ar. E se a gente parasse de ver a família como uma fonte de problemas e começasse a enxergá-la como a potência que ela é? Como seria uma sociedade que, em vez de só ficar tentando consertar, realmente investisse na força transformadora de todas as famílias, em todos os seus formatos?